Simpsons, o número 1 do ocultismo. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. É possível que você já tenha feito essa pergunta, porque nós aqui no canal nunca fizemos um vídeo específico sobre os Simpsons, mas na verdade é que eu não gosto de fazer vídeos para falar mais do mesmo. Já existem muitas pessoas que fizeram vídeos sobre os Simpsons e já pontuaram vídeos importantes, vídeos reveladores. Então até hoje, até essa semana, eu não tinha nada assim inusitado que fosse realmente algo profético para te alertar. E essa semana o Senhor me despertou para começar a pesquisar mais profundamente, além do que eu já tinha ouvido. Então, se você se interessa sobre esse assunto, se você quer realmente despertar você, sua família, seus filhos para mensagens subliminares, se você quer blindar a sua família contra essas mensagens terríveis, são mensagens satânicas, que envolvem Nova Ordem Mundial, ocultismo, maçonaria, Illuminati, Clube dos 13, tudo isso num pacote só, em um só caldeirão. Então esse desenho é um desenho icônico. Então você já deixa seu like, por favor, deixe sua opinião, seu comentário, ative o sino, se inscreva e compartilhe esta mensagem de despertamento para a família, para um grupo, para pessoas que oram, intercedem pela família e estão preocupados em preservar os filhos dessas ferramentas malignas, satânicas, através de celular, de streams, de TV ou de qualquer entretenimento como Netflix e outros streams, não é? Então, o que significa Simpsons? Vamos começar por aqui, porque dentre muitos vídeos que eu vi, nunca vi alguém meditar sobre essa etimologia. Simpsons. Então, sons é sempre uma terminologia, um sufixo de filho em inglês, né? Tipo Jeffersons, filho de Jefferson. Johnsons, filho de John. Então, Simpsons é o filho de... O que significa simp? Simp significa pateta, meus irmãos. Pateta. Então, filhos patetas ou família pateta, filho dos patetas, sempre significa isso, uma família pateta, uma família gado, uma família iludida, uma família com a mente fechada para despertar para a realidade e ficar sempre comendo desta ração babilônica. Então, Simpson significa filhos patetas ou família pateta, não é? Não é à toa, meus queridos. Eu vou contar só um breve testemunho com esse personagem pateta, que é da Disney, que é o personagem pateta, o amigo fiel do Mickey, mas também o significado deste adjetivo, né? Significa uma pessoa boba, uma pessoa lesada mentalmente, uma pessoa idiotizada, uma pessoa bitolada, certo? E nós éramos adolescentes, eu e meu irmão morávamos numa casa com um quarto pequeno, tínhamos um beliche, dormíamos no beliche e nós trouxemos, alguém nos deu uma estátua do Pateta, né? E ali, quando aquela estátua do Pateta entrou no nosso quarto, nós começamos a ficar com uma sonolência, com um aproveitamento inferior no colégio, dispersos, sem ter atenção focada, perdendo o foco fácil das coisas. Então fomos ficando idiotizados, até que Deus sempre levantou minha mãe, uma mulher de Deus, e que ela entrou no nosso quarto e foi fazer essa varredura, essa limpeza sobre mensagens subliminares, que ela já tinha um entendimento naquela época, só que não com essa expressão, mensagens subliminares. E ela achou o Pateta e ela discerniu um espírito de Pateta, e ela pegou aquela estátua e quebrou, e aquela opressão também se foi e nós pudemos superar aquele tempo. Isso é só para você entender que existe realmente um espírito que oprime a pessoa e ela fica como um pateta, oprimido, sem aproveitamento mental, como se estivesse dopada, com uma mente lesada, com os neurônios lentos para entender, para compreender, para assimilar, sem reflexo mental. Isso é um pateta, não é? E Simpson significa filhos patetas ou família pateta. Agora, por que os Simpsons é o desenho número 1 do ocultismo? Não é por isso, não é só pelo nome, mas é sobretudo pelos spoilers que esse desenho consegue incrivelmente dar em relação aos demais desenhos.
ele consegue ser tão preciso com o futuro que muitos pensam que tem teoria de conspiração. Já ouvi gente dizer em vídeos que os Simpsons é porque tem pessoas do ocultismo que vão na máquina do tempo à frente do futuro e veem o que acontece no futuro e depois reproduzem o desenho, não é? E já vi pessoas dizerem que é porque eles são profetas mesmo, são proféticos, que eles recebem do diabo, mas o que na verdade eu entendo é que essa precisão com os eventos, com os acontecimentos, é nada mais, nada menos que uma agenda do ocultismo. Só para vocês terem ideia, as 3 guerras mundiais foram escritas, foram comprovadas, escritas, redigidas por ocultistas do passado, do século retrasado, no final do século retrasado, que eles escreveram, pessoas ocultistas como Anton LaVey, que desdobrou essas cartas, não é? Cada carta falando sobre a primeira, o propósito da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Então, tudo isso 100 anos antes. Então, há uma condição, uma possibilidade de fazer desenhos, produções de filmes, e que parece que está sendo profética, futurística, mas na verdade já é uma agenda pré-estabelecida, entende? Então, tudo que você vai vendo nos Simpsons, que parece que depois acontece, que foi profetizado nos Simpsons, não é nada disso, é porque essas agendas são traçadas dentro da nova ordem mundial em mesas ocultistas, em mesas de maçonaria. E você pode me perguntar, e por que eles têm que dar esse spoiler? Não é? Daí é que vem o nome Simpsons, família Pateta, porque eles usam essa ferramenta para informar as equipes ocultistas que estão em cada país, em cada localidade, com a sua função, com a sua tarefa, para dizer que estão cumprindo a sua tarefa. Ou seja, o ocultismo é dividido por territórios, por regiões mundiais. Cada grupo ocultista, cada ordem maçônica, por exemplo, a Ordem de York, uma ordem europeia que foi para os Estados Unidos e por isso que tem Nova York, da Nova Ordem de York. Então, cada região é responsável pelas suas tarefas ocultistas, não é? Então, quando eles cumprem essa tarefa, quando essas tarefas estão ok para serem realizadas, eles começam a divulgar subliminarmente através desse tipo de ferramenta, desenho ou filme, porque você sabe que hoje um celular pode ser grampeado, qualquer computador pode ser hackeado, então eles não passam por esse problema, porque eles têm um código, eles já decodificaram, eles se informam, eles têm linguagem paralela, onde nós não entendemos, mas o Senhor discerne. O Senhor Jesus nos revela, nos discerne, nos mostra. Você bate um olho no filme, você vê piso quadriculado, você sabe que quem está patrocinando é o ocultismo. Você vê xadrez em muitos filmes, você sabe que aquilo ali está ligado ao ocultismo. Você vê o 666 e também você discerne, não é? Então, os Simpsons, para não ficar muito longo o vídeo, você precisa saber que houve um tempo em que a direção mudou e era um cristão que dirigia o desenho Simpsons. E ele colocou em alguns episódios o comportamento de Bart Simpson, ele ia na escola bíblica dominical. E as cartas vieram dos Estados Unidos todas retalhando, dizendo que não queria, que queria o Bart Simpson e a família toda rebelada, como você vê esse frame aqui que eu parei do desenho, a guria, a criança mais novinha da família Simpson fumando e argumentando com a mãe nesse episódio aqui, que é liberado naquele estado o cigarro para menores. Então, você vê que o vanguardismo dos Simpsons, não é? O vanguardismo dos Simpsons não é porque é profético, é porque é uma agenda pré-moldada, pré-estabelecida do ocultismo para articular todas essas lideranças. Quando você viu nos Simpsons ali, o Donald Trump e outros líderes ali, específico, não é? Aí você se assusta, mas até com a cor do vestido, tudo isso é pré-estabelecido, não é? As primeiras damas dos presidentes, que a maioria são maçons, se não todos norte-americanos são maçons, elas têm que vir com um sinal na sua roupa, no primeiro dia de posse, dizendo que elas estão de acordo, que elas estão concordando e estão conectadas com outras ordens maçônicas. Às vezes é um vestido quadriculado, às vezes é um detalhe. Então é uma agenda que foi pré-estabelecida. Não tem nada de profético nem de vanguardismo, é porque já está tudo ali pré-estabelecido para acontecer segundo os comandos de cada
ordem maçônica que vai pagar o seu preço no dia da volta do Senhor Jesus. E por isso que o Simpsons é o número 1 do ocultismo, porque é um desenho que trabalha, que funciona dessa maneira. Então, como eu estava falando, voltou o velho diretor, que era um diretor que corroborava, que comia na mão do ocultismo, e voltou a hypar e fazer sucesso o Simpsons, porque o Simpsons cristão não dava certo e ninguém gostou. Eles gostam mesmo desse arrojo rebelde, desse espírito de Nimrod que é carregado nesse desenho, que seu filho não deve assistir e nem você mesmo deve assistir. Você pode eventualmente ver alguns sinais e discernir e repreender essa mazela, essa maldição de entretenimento no meio da sua família. Então tá aí o vídeo sobre os Simpsons. Espero que você discirna e tema o Senhor e veja realmente que o Senhor Jesus já está às portas. Sua família precisa ser blindada pelo sangue do Cordeiro. Shalom.